Você tem de negociar um aumento com o seu chefe. Você sabe que você trabalha bem, seu trabalho é valioso para a empresa, e tem até gente que ganha mais do que você, mas que produz menos. Então, com tudo isso, todos esses argumentos lógicos, você vai conseguir um aumento, certo? Não necessariamente. Você já não teve uma situação que parecia que estava tudo a seu favor e você não conseguiu aquilo que você queria? Por quê? Porque você talvez não tenha sabido negociar. Afinal, negociar faz parte da vida. Você negocia não só quando você vende coisas, mas você negocia um projeto, você negocia mais gente. Se você for um diretor, um gerente, você negocia mais gente para vir para sua área. Então, negociar é fundamental. E é por isso que, no resumo de hoje, eu trago o melhor livro de negociação que eu já li, que é Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. Chris Voss é um ex-agente do FBI, seu período de tempo de 15 anos no FBI, ele se tornou um dos melhores negociadores de reféns, e ele justamente traz essa experiência, não só do FBI, mas depois, quando ele saiu como consultor da iniciativa privada. E nesse resumo eu vou trazer as 7 principais ideias do livro, ideias que vão fazer a sua negociação ir para um outro nível. E se você gosta de resumos de livros de negócios, resumos de livros de liderança, desenvolvimento profissional, já dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu sempre trago resumos de livros muito significativos, muito legais, com as principais ideias-chave. Aí, se você quiser dar uma olhada nos meus vídeos passados com resumos de livro, eu vou deixar um card aqui em cima com minha playlist de resumo de livros e vou deixar um link também na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para as 7 ideias-chave, e a primeira delas é a ideia central do livro. É o que você encontra de diferencial realmente nesse livro, que é a ideia de que as negociações envolvem necessariamente as emoções. As negociações não são racionais, elas têm uma grande participação das emoções. No livro ele traz como se fosse um histórico da evolução das técnicas de negociação no FBI, desde até os anos 70, em que você tinha perda de reféns, você tinha acidentes nessas negociações, então coisa não estava dando muito certo, eles resolveram mudar a abordagem. E a partir dos anos 80, com a incorporação de técnicas da iniciativa privada, como técnicas usando a racionalidade, lembra que naquela época um livro muito famoso foi do William Ury, Como Chegar ao Sim, partia do princípio que você tinha os atores eram racionais, você devia deixar as emoções de lado, você deveria encontrar as ideias, os interesses centrais e racionais das pessoas e deveria fazer ofertas, tentar chegar a um melhor acordo para todos. Só que isso não funcionou na prática, embora na teoria parecesse muito legal, na prática não funcionou. É que a partir dos anos 2000 começou a se reconhecer, abriu-se um novo ramo que foi a economia comportamental, que reconhecia o papel das emoções na tomada de decisões, na tomada de decisões das pessoas. O livro mais célebre, todo mundo conhece, você não conhece, você deveria conhecer, do Daniel Kahneman, que é Rápido e Devagar. Nesse livro ele aborda de uma maneira muito didática, muito interessante, como o cérebro humano funciona, como ele toma atalhos, né, os vieses cognitivos e como nós somos influenciados sem saber por nossas emoções. Então, essa nova abordagem contraria a anterior da racionalidade, que você deveria deixar a emoção de fora, deveria se colocar fora da situação. Não, você tem que entender as emoções suas e das pessoas com as quais você está negociando para que a negociação e utilizar esse conhecimento para que a negociação chegue a um bom termo, ou seja, você chegue ao melhor acordo possível. Olha, então, se as emoções são importantes, se elas não devem ser negadas, negligenciadas durante uma negociação, o que fazer com elas? Uma das coisas principais é rotular as emoções, que é a segunda ideia chave que eu trago aqui para vocês. Então, rotular as emoções, o que é? É você atribuir um nome ou uma expressão, é você conseguir traduzir exatamente o que a pessoa está sentindo. Então, seria alguma coisa, e ao traduzir, é alguma coisa como você fala assim, isso soa como, parece que a impressão que fica é que, então, se você identifica, por exemplo, parece que esse projeto é muito importante para você, a impressão que fica é que é muito penoso para você vender essa casa, porque
fazer isso? Por duas coisas. Se descobriu que em exame de ressonância magnética funcional, quando você rotula alguma emoção, se ela é uma emoção negativa, ela a atividade do cérebro que passa da área emocional para a área mais cognitiva, o córtex pré-frontal, onde você racionaliza melhor as coisas, você diminui o efeito daquela emoção. E se é uma emoção positiva, você até potencializa aquela emoção positiva. Ao fazer isso, ao rotular a emoção, você na negociação, você diminui um eventual efeito negativo que esteja travando a pessoa na negociação, isso é bom, ou você potencializa um efeito positivo que você queira dar naquela negociação. Então, esse é o primeiro efeito. E o segundo, ao reconhecer as emoções, a pessoa inconscientemente ela se aproxima de você, ou seja, você consegue se aproximar, ter um atalho para uma certa intimidade, entre aspas, naquele momento, naquela situação. Obviamente, isso é muito bom para a sua negociação. E já que a gente está falando em se aproximar, isso leva para a terceira ideia-chave, que é do livro, que é a empatia tática. Ela se assemelha bastante o que na PNL a gente chama de rapport. Mas o que é a empatia tática? É você estabelecer uma conexão escutando, procurando entender, observando, procurando entender os sentimentos, procurando entender as motivações da outra pessoa. Por que isso? Geralmente, as pessoas entendem a negociação como uma batalha de argumentos. Eu vou prevalecer com meus argumentos lógicos e, às vezes, nem presta atenção no que a outra pessoa está dizendo. O autor no livro, o Krivos, fala que as pessoas gritam numa negociação porque elas percebem que não estão sendo ouvidas e é realmente isso que acontece. A pessoa só fica prestando atenção no seu mundo interno, no próximo argumento que vai superar aquele que é um argumento fantástico e que não vai funcionar. Então, com essa escuta ativa, você começa a entender como aquela pessoa funciona, entende o que está por trás daquela emoção, daquela necessidade da pessoa. Ao fazer isso, você consegue se aproximar, você consegue ter mais dados, mais informações que vão também te ajudar no seu processo de negociação. E uma dica que ele dá para que você estabeleça melhor ainda essa empatia tática é você sorrir. Porque ao sorrir, tanto você vai conseguir um estado mental mais favorável para a negociação, e pesquisas comprovam isso, quanto que para outra pessoa você vai facilitar a aproximação. E, de novo, toda aproximação numa negociação ela é desejável. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você entende outra pessoa, melhores são as suas condições de negociar com sucesso. A quarta ideia do livro é a técnica do espelhamento, né? O espelhamento é uma técnica, eu já comentei isso em vídeos aqui sobre rapport na PNL, é uma técnica que consiste numa imitação, na repetição dos microgestos, de ritmo de respiração, tom de voz, dos elementos que a outra pessoa nos comunica. No livro, especificamente, ele trata do espelhamento verbal, ou seja, das três últimas palavras ou da palavra mais importante de que a pessoa falou. E por que isso? Bom, aí cabe um parênteses. O espelhamento ele é ótimo para que você obtenha uma sintonia melhor com outra pessoa. Tem uma pesquisa que ele cita no livro com garçons nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todo mundo dá gorjeta. E um grupo de garçons utilizava o reforço positivo. Ah, muito bem, excelente, ok. Então, você tinha os garçons, após ouvir o pedido, eles davam esse reforço positivo. O outro grupo de garçons, ele apenas espelhava ou eles repetia os pedidos. Sabe qual foi o resultado? No o grupo de garçons que repetia os pedidos, ou seja, espelhava, ele teve gorjetas até 70% maiores do que o grupo do reforço positivo. Você tem uma ideia de como é poderoso esse efeito aí de espelhamento. Lógico, é uma ressalva, tem que ser feito com muita discrição para a pessoa não perceber que você está imitando ela, porque isso é terrível se ela percebe. No livro, então, ele se concentra no espelhamento verbal, que são as três últimas palavras, é um espelhamento muito discreto. E ao fazer isso, você espera, dá uma pausa, repete as últimas três palavras, que ela vai começar a te dar mais informações, a te dar mais informações. E isso, negociação, informação, é um artigo muito valioso para que você obtenha as melhores negociações. Então, vamos dizer que a pessoa diga para você: ah, então isso está muito caro. Aí você repetiria: é muito caro? E ela vai começar a falar: ah, assim, então eu
Dessa forma eu não consigo, dessa forma você não consegue, só esperar um pouquinho e ela vai te dar as razões, te dar os motivos de uma maneira muito mais eficiente que você. Como assim? O que você quer dizer quando não consegue? Como assim está caro? Com essa técnica, você consegue, de uma maneira muito mais profunda, que ela exponha os reais motivos do que ela está afirmando. A quinta ideia-chave, que é uma ideia assim muito legal, muito interessante, é o papel do não. Tradicionalmente, a gente considera o não como o fim. A pessoa está dizendo não, já era, já acabou e tudo, e o importante é você chegar ao sim. E é por isso que em muitos cursos você só vai estudar técnicas de como chegar ao sim. Já falei que o livro lá do William Nuller é Como Chegar ao Sim. Então, você vai encontrar aqueles scripts de IAS-7, que você faz um conjunto de perguntas que leva a pessoa para o sim, aí você vai forçando um sim. E muitas das vezes isso não funciona, porque a pessoa acaba te dando um sim, mas ela não se compromete com aquele sim, ou ela dá o sim apenas para se livrar de você, o que, em todo caso, não é legal. No livro, o autor menciona a ideia, ele lança a ideia que o não é o início da negociação. É somente quando você recebe o seu não é que você vai começar a investigar quais são as reais objeções, por que a pessoa não está querendo aquela negociação, não está querendo chegar àquele acordo. O não permite que as pessoas pensem melhor, reduz a velocidade da negociação, que elas pensem melhor e consigam efetivamente tomar decisões que elas vão suportar depois, que elas vão conseguir se comprometer com aquelas decisões. A pessoa vai, você vai levando ela com uma técnica do sim, ela dá um sim, mas depois ela para e pensa melhor, não, peraí, não pensei nisso, não é bem assim, não quero, não vou. Então, ela acaba retrocedendo na negociação que você não quer. Quando ela dá um não, e aí vai argumentando, vai conseguindo ter mais informações, ela consegue chegar a um acordo que realmente ela vai cumprir. E uma coisa muito importante, toda vez que a pessoa, seu interlocutor dá um não para você, ele tem uma sensação de controle, ele se sente mais emocionalmente forte para qualquer situação. Então, ao ter uma sensação de controle, isso é bom também para você, porque ela pode não chegar ao que ela queria, mas ela vai ter a sensação de que efetivamente foi uma decisão dela, foi uma decisão segura, que ela pensou e realmente foi o que aconteceu. Ela pensou, chegou com todos os elementos a melhor decisão que ela poderia chegar. Essa sensação de controle, utilizando não, é tão interessante que tem um curso meu sobre feedback, que eu até recomendo uma abordagem, em vez de você chegar para a pessoa e dizer, a gente pode conversar agora? Que você está querendo um sim, e você chegaria para a pessoa, esse é um momento ruim para a gente conversar agora, e a pessoa, se ela puder conversar, ela vai te dar um não, não. E ao fazer isso, esse não vai deixar ela mais segura até para conversar melhor com você, para se sentir mais segura para conversar com você. E, aliás, já que eu falei nisso, se você quiser conhecer os meus cursos de liderança e desenvolvimento profissional, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você quiser entrar, conhecer mais sobre como você utilizar seu cérebro para liderar, para se desenvolver melhor, clique no link, conheça os cursos. A sexta ideia-chave é o uso de perguntas calibradas. O que é uma pergunta calibrada? É uma pergunta, lógico, uma pergunta que ela lança uma ideia, que ela traz uma negativa, você vai negar alguma coisa, ou você vai questionar alguma coisa, mas de uma maneira que não soe agressivo, que você não entre em confronto com outra pessoa, nem você pareça arrogante. Então, são geralmente perguntas que começam com o que ou como, do tipo, como que eu posso te dar esse prazo se eu vou ser cobrado por fulano antes disso, sei lá, 10 dias antes? Veja, você está negando o prazo que a pessoa quer que você dê para ela, mas você está trazendo ela para resolver, você está expondo as suas dificuldades e trazendo ela para a sua dificuldade para que vocês consigam resolver o problema. E negociação se trata disso. Você, por exemplo, pode dizer, o que você quer alcançar aqui nesse projeto? Veja, você está pedindo mais informações, vocês chegaram a um impasse, e você quer chegar ao cerne da questão. O que realmente está por trás daquilo? Ao perguntar isso, você consegue mais informações para negociar melhor. Ou a clássica, como que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode fazer isso funcionar? Você está pedindo uma concessão para a pessoa e você está trazendo, está aproximando ela de você. E vamos lá, gente. Perguntar é a chave de tudo. Sempre você consegue muito mais coisas com perguntas do que com afirmações. E a sétima ideia-chave, mas não menos importante, é o uso da voz. Vamos lembrar que muitas vezes no FBI
o FBI só tem o telefone, você está num telefonema, num celular, agora no celular, com uma pessoa que está mantendo os reféns, e tom de voz é tudo. Então, você usar um tom de voz, às vezes brincalhão, ou aquele tom de voz que eles chamam de locutor da madrugada, de FM, que é aquela voz suave, pausada, que é aquela voz que faz a pessoa ficar relaxada, é tudo de bom para uma negociação. Você, de novo, você injeta, induz emoções positivas, uma sensação de segurança, de tranquilidade para a pessoa, que é tudo que você quer numa negociação. Então, usar um tom de voz adequado é fundamental para a sua negociação. Nesse vídeo, eu abordei 7 pontos-chave que eu achei chave do livro, mas ele tem muito mais. Eu recomendo que você leia, você estude o livro e aplique nas suas negociações. Se você gostou do vídeo, então, de novo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, porque eu sempre trago resumos de livros muito interessantes que vão trazer, vão agregar muito para a sua vida profissional. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!